Graça e paz a todos, em nome de Jesus. Eu estou me sentindo muito feliz de estar aqui, porque pregar num congresso de mocidade com a idade da gente é maravilhoso, né? Vocês não acham, não? E eu me lembrei da historinha de um moço que a mãe dele estava tentando acordá-lo no domingo de manhã para ir para a igreja. Era um dia muito frio. E a mãe insistia com ele: vamos para a igreja, meu filho, vamos lá, levanta, levanta. E ele estava com muita preguiça naquele dia, ele não queria levantar de jeito nenhum. Aí a mãe puxou a coberta, cutucava e voltou várias vezes. Lá pelas tantas, ele, irritado com a mãe, levantou a coberta assim, olhou para a mãe com a cara inchada de dormir e disse: mãe, me dá 2 razões para ir para a igreja hoje. E ela disse: a primeira razão, você tem 42 anos de idade. A segunda razão, você é o pastor da igreja, levanta e vamos logo. Ok, nós vamos estudar a palavra de Deus. Queria convidá-los, é muito bom mesmo estar aqui com vocês. Essa igreja que é uma igreja irmã da gente, é fantástico isso. A gente tem uma caminhada muito boa. Eu creio que nós não temos nenhuma caminhada tão boa com nenhuma igreja presbiteriana em Anápolis como temos com essa igreja batista aqui, honestamente falando, tá? É fantástico a relação dos nossos jovens, a forma como eles se interconectam. Fiquei muito feliz em ver que vocês souberam aproveitar aquele espaço tão bonito que a gente tem ali. Isso é fantástico, tá? Obrigado, Jorginho, pelo convite. Gênesis capítulo 8, versículo 6. O Jorginho disse que eu tenho 1 hora para falar. Eu falei que não passo de 1h30. Glória a Deus, é ótimo. Muito bem, irmã. Gente crente é assim, rapaz, misericordiosa, né? Gênesis capítulo 8. Vamos lá. Versículo 6. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Esta é a palavra de Deus. Eu costumo pedir às pessoas da igreja que mantenham a Bíblia aberta nesse texto, porque a gente vai estudar o texto da palavra de Deus, né? Senão a gente corre o risco de fazer aquele célebre argumento pastoral, né, de que o cara lê o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto, né? E nós não queremos correr esse risco aqui nessa noite. Meus queridos, todos os anos eu procuro fazer uma leitura das Escrituras Sagradas. Eu começo lá em Gênesis e vou caminhando, e esse ano foi um ano muito particular na leitura bíblica. Eu estou terminando agora em Apocalipse, porque eu comecei a transformar trechos da Bíblia em oração. Foi uma experiência nova, e cada trecho que eu parava, eu considerava alguma coisa que Deus estava falando, e eu pedia a Deus o meu coração para que fosse transformado, se havia alguma promessa, se havia alguma exortação, se havia alguma repreensão. E quando eu cheguei em Salmos, eu fiquei encantado com Salmos, porque eu comecei a orar os Salmos, coisa que eu nunca tinha feito. Eu sempre li Salmos, mas dessa vez eu transformei os Salmos nas minhas orações, e foi revolucionário para o meu coração, foi abençoador, tremendamente abençoador. Lendo esse texto aqui, eu fiquei impressionado e instigado com uma coisa curiosa que acontece aqui, muito sutil, mas extremamente relevante. Qual é a sutileza do texto? A Bíblia diz que Noé foi chamado por Deus para ir para a arca, e ali Deus trouxe os animais que ele mesmo queria para participar da arca. A família de Noé foi toda para a arca. O que é interessante, 8 membros participando da arca. Vocês sabiam, uma curiosidade apenas, que no dialeto chinês, a palavra barco é uma pessoa com 8, é um risco com 8 pessoas dentro do barquinho? Só que o dialeto chinês foi escrito há 4.000 anos atrás. Ele é escrito com
com essas figuras, com essas gravuras. Uma vez um missionário perguntou: mas se a gente colocar 7 riscos aqui, ele diz, não faz sentido. Se colocar 9, também não faz. Só faz sentido, a palavra barco é um homem, e olha que a cultura chinesa não tem nada a ver com a Bíblia. E isso é chamado de bússola cultural. Determinadas culturas receberam essas coisas de Deus, que a gente não sabe explicar, né? Mas na cabeça deles, o barco é um risquinho com 8 pessoas dentro. Fantástico, não? Pois bem, Noé, estando ali na arca, um determinado dia, ele diz, depois de 40 dias, a Bíblia fala que ele abre a janela que fizeram na arca, lá em cima, e ele então resolve soltar um corvo. Um corvo. Sai o urubu. Ele solta o urubu, e a Bíblia diz que o urubu saiu, ia e voltava. Esse movimento é muito interessante aqui, até que se secaram as águas de sobre a terra. Mas Noé, que era um homem de uma experiência agropastoril, um homem que é acostumado com lavoura, com terra, com agricultura, com pecuária, com animais, com aves, ele disse, a referência minha de corvo não é boa. Eu não sei se corvo é uma boa referência para o que eu quero, que é avaliar como é que está o estado da terra. Eu preciso soltar uma pomba. Por quê? A pergunta que fica é exatamente isso. Por que ele solta um corvo e depois ele solta pomba? Por uma razão muito simples. Corvo se alimenta de rapina, de coisas podres. E ele diz, eu não vou ter referência, porque se eu solto um corvo, que o corvo vai se alimentar das carniças que estão espalhadas por aí, vai se dar bem, está tudo ok, mas eu preciso de um animal ou de uma ave que, soltando, ela se alimente daquilo que é limpo. E aí ele solta, e por 3 vezes ele vai soltar essa pomba. Quando eu li esse texto aqui, eu comecei a perguntar, qual é o significado disso para nós? A arca na Bíblia é comparada à igreja. A arca na Bíblia, Pedro faz essa colocação dizendo que ela é a figura do batismo. 1 de Pedro 3:21, passagem para a vida. A arca, meus queridos irmãos, é um lugar da presença de Deus, da salvação de Deus. É lugar de salvação. A arca é um lugar onde Deus colocou ali disposição para poder gerar vida. É lugar onde a vida pode ser encontrada. Fora, só existe a morte. Assim como fora da verdadeira igreja de Cristo, só existe a morte. Embora não seja a igreja que salva, e nós sabemos disso muito bem, né? Eu nunca vi um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito Santo, fora de igreja. Eu nunca vi. Pastor Jesus aí, tem larga experiência de ministério. Eu nunca vi alguém que é uma pessoa abençoada, os seus filhos criados no temor de Deus, fora da igreja. Isso é muito importante a gente dizer hoje, por quê? Porque nós somos uma geração que está começando a achar que é possível ser crente fora da igreja. Para vocês terem uma ideia, em 2008, a estatística do IBGE colocou uma coisa que eu estranhei profundamente, que é o evangélico não praticante. A vida inteira eu ouvi falar de católico não praticante, mas agora tem evangélico também não praticante. 3,8% da população. Eu não sei quanto por cento da população do Brasil é membro da Convenção Batista. Mas da nossa igreja eu sei, não chega a 1% da igreja da nossa denominação. Pois é, essa igreja dos desigrejados é maior do que a igreja presbiteriana. Não é estranho? Pois bem, a arca, que é esse lugar de vida, de repente agora Noé diz, está na hora de sair. Agora presta atenção. Vocês já imaginaram como é que era o cheiro da arca? A arca tem tudo quanto é bicho estranho. Tem bicho preguiça, tem porco, tem elefante, tem macaco. Não é fácil a convivência na arca não, meu irmão, né? Às vezes a convivência na igreja também não é fácil não, né? Às vezes a gente conta de tudo. A gente diz, igreja é um hospital. E a minha esposa, com a sátira dela, um dia virou para mim e disse, igreja é hospital, só não disseram que tem alguns enfermeiros malucos querendo praticar eutanásia o tempo todo, né? Então o negócio fica bem complicado. Mas a arca é o único lugar de vida. Todas as pessoas que estão dentro daquela arca não querem estar do lado de fora. Por pior e por mais desafiador que seja aquele lugar ali, ele sabe que aquele lugar é o lugar de vida. É ali onde Deus reservou toda uma estrutura para que as gerações pudessem ser preservadas. Por essa razão é que nós precisamos plantar igrejas, por essas razões que nós frequentamos igreja, por isso que nós vivemos na comunidade, porque é a família de Deus, o povo de Deus,
E esse lugar é tão importante que Jesus disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. É essa igreja que Jesus ama e pela qual ele morreu, com todas as dificuldades, e isso desde a época apostólica. Você vai para o livro de Atos, você acha que a igreja de Atos é uma igreja idílica, sem problema nenhum. É só começar a ler com mais atenção. Logo no capítulo 5, você já tem Ananias e Safira ali, meu irmão. O negócio é feio. Quando Saulo tenta entrar na igreja, ninguém deixa ele entrar, não. A igreja expulsa Saulo. Se não fosse Barnabé para estar lá e cuidar, né? Logo em seguida você vai ver uma série de problemas acontecendo, controvérsias, disputas teológicas. A igreja tem que se reunir para discutir pontos que pareciam ser vencidos já, mas a igreja sempre enfrenta barreiras, a igreja sempre enfrenta, mas a igreja é lugar de vida. Leia a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Um amigo meu falou assim: rapaz, corintiano até na Bíblia dá trabalho, né? Porque a igreja de Corinto é um problema, né? Um outro falou assim: rapaz, até na Bíblia o Coríntios perde, porque está escrito aqui, 1 Coríntios 3, versículo 4, então perdeu para versículo, né? Então, esse negócio é bem complicado. Mas é interessante que agora, voltando os nossos olhos aqui para pombo e corvo, porque pombo e corvo revelam facetas de caráter, falam da alma humana, são metáforas interessantes da vida de pessoas que estão na arca, falam de realidades que facilmente são identificadas na igreja, onde há pombo e onde há corvo. Assim também na arca. Deixa eu só fazer algumas colocações aqui. O corvo se ajusta a qualquer ambiente de podridão e carniça. Ele está dentro da igreja, mas se ajusta lá fora bem. Ele vai, ele pisa, ele vê carniça e acha bom, né? Aí ele fica com dificuldade para voltar, mas ele volta. Ele vai e volta. A Bíblia diz, esse mecanismo é muito interessante. Ele soltou um corvo, o qual tendo saído, e voltava. Ele vai, ele gosta daquele negócio, fica ali no meio da carniça, está tudo ok, volta. Muitas pessoas saem da arca, voltam, né, como o corvo está fazendo aqui. O corvo, mesmo se adaptando fácil ao contexto de restos, ele não consegue viver totalmente ali, porque ele vai e volta. Ele tenta conviver com os dois ambientes. É muito comum você encontrar pessoas na igreja que vivem esse estilo de vida, tentam viver assim, como o corvo. É um pé lá, um pé cá, vai e volta, ninguém sabe onde é que está, nem ele também sabe onde é que está. Se perguntar qual é a posição exatamente dele, ele não sabe, porque é uma crise existencial de saber se é médico ou se é monstro, se é lobo ou se é cordeiro, se é corvo ou se é pomba. Não consegue se fixar e dizer qual é a sua natureza, como é que você vive, como você anda. Corvo, meu querido, não tem a crise do pombo. O pombo vai, não tem lugar para pisar, ele volta. As coisas estão sujas, ele não vai ficar. Mas o corvo, ele vai e volta, ele dá uma passeada na arca, acha bom, aí se protege, revê os amigos que lá deixou, mas se adapta facilmente também quando vai lá para o mundo. A qualquer contexto, o corvo vai se dar bem. O pombo, não. O pombo vai, e é essa a razão pela qual Noé solta agora o pombo, porque ele vê que o ambiente não é propício quando ele vai, ele volta. Ele não percebe que tem estabilidade, firmeza, ele volta. Agora o corvo se satisfaz com coisa ruim. Ele se satisfaz com a podridão, com a carniça. A pomba vai buscar o ambiente limpo, o lugar próprio, mas o corvo vai, ele não tem firmeza. E Noé percebe e diz: não dá para confiar em corvo. Corvo não pode ser referência. Pomba sim, porque a pomba vai ficar firme, vai ficar só quando a terra estiver firme. Quando a pomba vai, versículo 12 fala: então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Por quê? Porque agora tudo bem, agora eu me encontrei em um lugar onde eu posso ficar seguro, tranquilo, limpo. Eu posso conviver nesse ambiente, dá para ficar. E aí Noé diz: agora está legal. Se a pomba ficou, nós podemos ir. É a referência, é o termômetro. Corvo não é termômetro de ninguém. Mas há pessoas querendo viver na igreja exatamente assim, com essas circunstâncias dúbias. A gente não sabe se pode confiar. Quem é você? Qual é a sua identidade? Pia como corvo, anda como corvo, se veste como corvo, e de repente volta, está ok, na arca também. Pombo busca vida, pombo não busca carniça. Corvo vai conviver bem com os dois ambientes. E isso é um risco tremendo para a alma.
Então, meu querido irmão, suspeite da sua natureza pecaminosa. Se a sua alma é do tipo que vai e volta, tome cuidado com ela. É um grande risco para o seu coração. E Noé percebe que a pomba não pode ser a sua referência, que o corvo não pode ser a sua referência. A pomba sim, porque é referência de saúde, de vida. Existem algumas pessoas, meus queridos, que vivem dentro da arca, mas elas não conseguem viver uma vida de santidade, de temor. Isso se aplica a jovens e se aplica a pessoas maduras. Tudo se ajusta, facilmente se relativiza, tudo se encontra, está tudo ok, né? São pessoas que se escamoteiam de acordo com o ambiente, por isso se enlameiam com facilidade, e isso tem a ver com a natureza, é o caráter, é a forma de ser. Por essa razão vivem assim, os olhos fitos em cadáveres, fareja se ajunta aos cadáveres, anda comendo carniça, vivendo dessa forma como o filho pródigo que vai, daqui a um pouco está comendo com os porcos. Graças a Deus ele reconhece e diz, vou voltar. Então há pessoas que estão na arca, mas que estão se adaptando muito facilmente ao mundo. E nós precisamos entender qual é a nossa natureza. O ambiente às vezes é pesado, a situação é constrangedora, mas se é corvo, meu querido, vai sair e vai ficar no meio da lama comendo carniça, convivendo nesse ambiente de podridão. Isso é o oposto da santidade. Por outro lado, eu vejo pessoas que até tentam viver fora do caminho do Senhor. Eu tenho encontrado muitos moços, às vezes, que estão na igreja e de repente eles começam a a gente começa a perceber que começa a sumir da igreja, né? Não quer, aparece de vez em quando e tal. Mas uma coisa interessante, gente que tem Jesus, tenta ir. Há poucos dias atrás eu encontrei um cara, foi muito interessante a experiência, quebrado, tinha saído da igreja, assim, ia lá na igreja de vez em quando, tá, que vai se afastando. E ele voltou para mim e disse, pastor, eu não aguento viver no pecado. Eu não aguento viver no pecado, eu tenho que voltar para o Senhor. Chorando, lágrimas, né? Gente que aprende a viver assim, né? Ou seja, não dá conta do pecado, não tem como viver, porque a natureza não é natureza de pecado, a natureza não é natureza de corvo. Eu gosto muito de uma história que ilustra bem isso aí para nós. Um escorpião está do lado de cá tentando atravessar o rio, e tinha chovido bastante, ele estava com muito medo daquele negócio, porque ele não era bom nadador. Ele falou, eu vou entrar nesse rio aqui, vou morrer afogado e tal. E de repente vê coachando do lado dele o amigo, o compadre sapo. Sapo está do lado. Ô sapão, tudo bem? Tudo bem, como é que tá? Vamos atravessar o rio, escorpião? Não, esse negócio aí não é para mim não, rapaz. Você me dá uma carona, sapo? Ele disse, você está ficando doido? Eu já vi você dando ferroada por aí, rapaz, que é brincadeira. Não vai não. No meu lombo, nem pensar. Não, rapaz, mas nós somos compadres, nós somos amigos. O que é isso? Já imaginou? Nós estamos lá no meio do rio. Se eu der uma picada em você, morremos dois. E o sapo disse, faz sentido esse negócio. O negócio é legal, faz sentido. E ele então disse, tudo bem, vamos lá. E aí, deu uma caroninha para o escorpião. No meio do rio, o escorpião olha o lombo do sapo e não resiste, dá aquela esporada no sapo. E o sapo já começa a tremer, né? Morrendo. Ele só tem tempo de olhar para o escorpião e dizer, compadre escorpião, nós vamos morrer os dois. Ele diz, eu sei que nós vamos morrer os dois, mas minha natureza é assim. A minha natureza é de escorpião. É por essa razão que o Evangelho, meus queridos irmãos, está muito interessado em tratar da gente, em mudar a nossa natureza. É isso que a gente chama de regeneração, novo nascimento. É nascer de novo, um novo DNA. É interessante que a palavra regeneração, tanto no grego quanto em português, ela tem na raiz gen. É questão de genética, é o DNA que tem que ser mudado. Alguma coisa estrutural em nós tem que ser mudado. Essa é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que mudar a forma da gente ser. Tem que mudar o instinto nosso. Tem que trazer em nós o instinto de querer as coisas de Deus, porque vivendo no pecado nós não queremos. Se a nossa natureza for de corvo, a gente não vai dar conta. A gente vai sair da arca e vai achar legal, né? Aí volta para a arca também a gente acha bom. Mas por quê? Porque a gente não tem identidade definida. Ou melhor, a identidade da gente está definida, é a identidade de urubu. E aí vai comer carniça, está tudo ok. Paulo pergunta, como viveremos no pecado, nós os que para ele já morremos? Como é que a gente pode viver numa vida de pecado se nós já experimentamos a graça de Deus?
A mesma pergunta vai ser colocada, a mesma afirmação vai ser colocada na Bíblia. Irmãos, reparai na vossa vocação. Ou como o apóstolo Pedro recomenda, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Vocês são filhos da obediência. Como é que vocês vão viver orientados por paixão que vocês tinham na época da ignorância? Vocês são filhos da obediência, irmãos. Como é que nós podemos viver dessa... É caráter. José é um bom exemplo disso. Meninão, 1,85 m, 80 quilos de filé mignon. Um dia, sua patroa bate o olho naquele moleque e diz: por que eu tenho que dormir com aquele velho murcho bento? Se tem um rapaz aqui que é escravo, é novo, bonito, saradão, vai para a academia todo dia, por que eu quero aquele barrigudo lá comigo? E começa a rodear o rapaz. Crente, José. José é crente. E eu acho interessante José, porque José, ao invés do pai dele, o pai dele tem muitas experiências com Deus, né? José, o pai dele luta com anjo, Deus manda visão, ele tem sonhos, e ele tem um monte de coisa. Vai na história de José, a não ser lá na mocidade dele, que ele tem um sonho mal interpretado e que custou-lhe muito caro, né? Um sonho complicado, mas José, você não tem experiência pentecostal na vida dele. No entanto, José é crente, ama o Senhor. E a mulher então vai rodeando, e ele diz: não dá, não dá. Como eu pecaria contra Deus e contra o meu patrão cometendo tamanha maldade? Eu não posso fazer isso. Mas quando você lê na vida de José, apesar da Bíblia dizer, o Senhor era com José, a presença de Deus é um tipo de presença quase que invisível. Quase que invisível. Os fenômenos, os eventos, as coisas que acontecem na vida de José são muito naturais, cotidianos demais. E são marcados por injustiça, por traição, por mentira. No entanto, José não arreda o pé das convicções que ele tem, porque a alma de José é a alma de pomba, é a alma de pureza, é a alma de santidade. Ele diz: eu não vou fazer isso contra o meu Deus. Como é que eu posso cometer tamanha maldade contra o meu patrão e contra o meu Deus? Essa percepção, isso não é para mim, eu não fui feito para isso. A minha natureza não é assim. E isso, meus queridos irmãos, é extremamente importante, biblicamente falando, porque natureza determina conduta. Nós, muitas vezes, equivocadamente, tentamos fazer as pessoas melhores. A Bíblia não quer reformar você. Ela não quer te fazer melhor. A Bíblia quer mais do que isso. A Bíblia quer te dar um caráter de santidade. Por isso que tem que acontecer o novo nascimento. É por isso que a natureza bíblica é a natureza do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem dirigir a nossa vida, essa natureza é mudada. Deus tem que nos mudar, de dentro para fora. Vida cristã não é você concordar com determinados aspectos éticos e viver dentro de uma ética que se espera de você. Não. A Bíblia não é behaviorista na sua natureza. A Bíblia está falando de que Deus pode fazer algo profundo em mim e em você, para que a minha natureza carnal morra e para que viva a natureza do Espírito de Deus na minha história. Deus precisa mudar quem eu sou. O meu problema, meu querido, não é o pecado que eu pratico. O meu problema é o que me leva a pecar. Ou seja, pecado para mim não é um acidente de percurso. Fora do Evangelho, fora de Jesus, fora do Espírito Santo, pecado é a minha natureza. Um homem sem Deus, um homem natural, ele vai em direção ao pecado porque ele é atraído ao pecado. Ele gosta do pecado, ele se entrete com o pecado, ele ama o pecado. Então, nesse caso, meus queridos irmãos, nós precisamos entender que a natureza é que vai determinar a conduta. A ética nossa, ela é determinada pelo que somos. E se você está enfrentando problemas sérios de caráter, indo e voltando como um corvo, é hora de você ir para Jesus e falar: Senhor, muda a minha natureza. Que é exatamente o que o Espírito Santo quer fazer em nós. Ele quer nos dar uma nova natureza, uma nova criatura, um novo ser, e isso só o Espírito Santo pode fazer.
Uma outra coisa que esse texto me ensina, meus queridos, é que a gente precisa tomar cuidado com a atitude de corvo. Essa atitude de corvo vai matar a gente. Essa instabilidade de ir e vir, ir e vir, ir e vir, é destrutiva. Até quando cocheareis entre dois pensamentos, disse o profeta Elias. Se Deus, se Yahvé é Senhor, adorai-o. Se é Baal que é o Senhor, vai. Essa atitude claudicante, essa atitude dividida, essa atitude esquizofrenizada que nós vivemos na fé cristã, é rejeitada por Deus. E é assim que Deus fala para a igreja de Laodiceia. Vocês não são frios nem são quentes, vocês são mornos, e vocês estão vivendo assim, né? E ele fala, quisera fosses frio ou quente. Essa atitude de mornidão. Por isso que a Bíblia fala fugir da impureza, fugir das paixões carnais. Por quê? Porque o Espírito Santo está trabalhando. Somente a vida renovada pode ser referência segura. Então nós não podemos viver dessa forma. Agora, eu acho interessante, meus queridos, presta atenção numa coisa que me chama a atenção nesse texto aqui. A pomba não achando onde pousar o pé, a Bíblia não diz que o corvo não achou onde pousar o pé, ele achou. O corvo firmou lá no cadáver, lá, numa carniça flutuante, lá e está tudo bem. Mas a pomba não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, né? Porque as águas cobriam ainda a terra. Esperou mais 7 dias e à tarde ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Traz um broto no bico. Mas o broto não segura a pomba naquela terra podre. Tem muita menina de igreja que quando encontra o broto, acabou. Tem muito rapaz que quando encontra o brotinho, já era. A pomba encontra o broto e traz o broto para a arca. Eu não fico lá porque tem broto lá, não. Não é meu lugar. Não é meu ambiente. Por que eu devo estar lá? Ah, tem muito mocinho aí, impressionado com o brotinho que encontra na história. E aí vive dessa forma. Nós precisamos tomar cuidado. Noé, por isso que Noé percebe a coisa. Ele diz, não dá. A avaliação não pode ser a partir do corvo. A avaliação tem que ser a partir de uma natureza diferente. Então, meus queridos, não se alimente da podridão. Corvo está feliz com carniça. Você está feliz com o seu pecado? Viver no pecado te agrada? Eu tive uma ovelha algum tempo atrás que me procurou, um rapaz da igreja. Ele me disse, e eu confrontei com algumas atitudes morais dele, com as coisas que ele estava assumindo, e eu disse, você não pode viver assim, moço. Meu irmão, você não pode viver essa vida dessa forma. E ele olhou para mim, e ele foi muito autêntico comigo, como normalmente essa geração é. Ele virou para mim e disse assim, pastor, o meu problema é que eu gosto de pecado. Eu gosto é do pecado, sabe? Eu não gosto das coisas de igreja, não. Eu gosto é do pecado mesmo. Eu disse para ele, filho, você precisa ter a sua natureza mudada. Porque essa atração pelo pecado vai te matar espiritualmente. E graças a Deus, esse menino voltou para a igreja. Tem sido uma bênção hoje, depois de alguns anos. Passou lá comendo carniça um bom tempo e tal, mas voltou. Voltou, está firme no evangelho, amando a Deus, porque não consegue mais viver com a podridão. Quando Deus está trabalhando em nós, nós não conseguimos mais viver no meio da podridão. É isso que esse texto está falando. Agora, meus queridos, prestem atenção, vocês moços. Quando vocês saem da arca, só saia e só fique se tiver segurança. Olha o que o texto fala. Então esperou Noé ainda mais 7 dias, versículo 12, e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Por que ela não voltou? Porque o ambiente está seguro. Agora eu posso ir. Você pode ir, meu querido jovem, para onde você quiser. Você pode estar em qualquer ambiente, desde que esse ambiente seja um lugar seguro para a sua natureza. Natureza de gente pura. Natureza de gente santa. Não natureza de urubu. Se você tiver a natureza de urubu, é um caos. Mas a natureza de alguém que tem vida santa só vai ficar quando tem segurança. Eu posso estar. Noé soltou a pomba 3 vezes. Só na terceira vez ela não volta a ele.
Então, meus queridos, isso me aponta para alguma coisa. Não atropele processos históricos na sua vida, jovem. Não atropele. Quando você for, saiu da arca e deu uma olhada ali, diz, esse negócio aqui, não. Volta para a arca. Espere o momento de Deus. Espere a hora de Deus. Deixa Deus secar a terra. Alguns anos atrás, um rapazinho começou a namorar uma menina da igreja. Esse rapazinho, a gente não sabia exatamente se ele era corvo, se era pomba, mas parecia bem corvo, não tinha uma atitude muito séria, né? E ele vai, um rapazinho interessante, curioso, e aquela menina estava orando para Deus mandar alguém, e agora encontra aquele rapazinho interessante, bonitinho e tal, não sei o quê. E aquele rapaz começou a querer avançar o sinal com ela. E ela disse uma coisa que eu nunca me esqueci. Ela disse para ele: venha devagar e veja quantas coisas boas há em mim, ou venha depressa, eu vou ver quantas ruins há em você. Esse rapaz respeitou essa menina, porque homens respeitam mulheres quando mulheres têm posição. Ele respeitou essa menina, namorou firme com ela, estão casados há muitos anos, muitos anos. Ele é um presbítero de igreja hoje. Vocês estão entendendo, gente? Quem tem pressa come cru, meu irmão, meu jovem. Não faz isso não. Não antecipe o tempo de Deus. Não busque atalhos para a bênção, como fizeram Sara e Abraão. Não tem que buscar atalho. A Bíblia nos diz que para todo tempo, para todo propósito, há tempo e modo. Nós lemos ainda há pouco esse negócio aqui do tempo. Para todo propósito, há tempo e modo. Nem o broto da oliveira ou qualquer outro broto pode nos impedir de voltar para o lugar de segurança criado por Deus. Existem muitos que se perdem por causa disso aí. É necessário encontrar alimento saudável, segurança, lugar para acasalar, para fazer ninho. Muitos se aventuram sem qualquer estrutura e passam miséria e sofrimento desnecessário. Há uns dias atrás, uma mulher muito querida da minha igreja me procurou e disse: pastor, eu estou preocupado com a educação do meu filho, porque ele está numa escola. Essa escola não é muito boa em termos de nível intelectual, mas é uma escola confessional, escola bíblica e tal. Eu não sei se eu levo o meu filho para uma escola melhor, para o vestibular. O menino dela, 7 anos, 8 anos de idade, né? Desespero de mães hoje cedo, né? E aí eu olhei para ela e falei assim: querida, sabe de uma coisa? Deixa eu falar bem sério para você. Os nossos filhos serão bem-sucedidos. Nossos filhos serão bem-sucedidos. Eles têm tudo para ser bem-sucedidos. Tem um ambiente bom de igreja, tem boas escolas, tem família estruturada. Agora, só existem 2 coisas que podem arrebentar a vida dos nossos filhos. É um casamento mal feito, fora do padrão de Deus, vivendo a vida de pecado, ou uma pessoa que se enfurna aí nas drogas e se perde no caminho. Fora disso, meus queridos, vocês que estão me ouvindo aqui são bem-sucedidos. Vocês não têm crise maiores. Passa por uma crise aqui de finança, dinheiro aqui e tal, mas a vida está estabilizada, porque não é isso que desestabiliza a vida. Agora tem muita gente desesperado para ver a coisa acontecendo. E o pior é que a igreja reforça isso. São moças bonitas, jovens bonitos, e a igreja pressionando casa. Não! Vai no tempo de Deus, na hora de Deus. Deixa Deus fazer. Deus é dono da sua história, o processo é dele, a hora é dele. E outra coisa, não condicione a sua alegria, a sua felicidade, a sua plenitude por causa de alguém. Você não depende de ninguém para ser feliz. Você depende de Jesus. Então não fique aí negociando, com medo de perder. Não. A pomba poderia dizer: cara, eu estou cansado dessa arca. Tanto tempo, esse negócio aqui, não dá para voar, eu vou ficar por aqui mesmo. Ela vai ficar o quê? Fica nada. Só saia da arca, minha irmã, meu irmão, com plena segurança. Quando as coisas estiverem seguras, onde você puder pisar. Quando você pisar em segurança, aí você saia. Agora, nunca se esqueça, sem
A ação do Espírito Santo, sua natureza é de corvo. Seu instinto é carne. Você tem que fazer morrer a sua natureza terrena. E isso só o Espírito Santo pode fazer. É por isso que a gente apresenta a vida nossa a Deus, pedindo misericórdia, para que Deus cuide da gente. Não adianta querer fazer mudanças da nossa natureza sem regeneração, sem novo nascimento, sem se encontrar com o Espírito, sem ser achado pelo Espírito, porque se o Filho nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. É o Filho que nos liberta. A obra do Espírito Santo é essa, é de nos fazer novas criaturas. Você não precisa de melhor ética, você precisa de outra natureza. E essa outra natureza só Deus pode conceder para você. E é isso que a palavra de Deus nos oferece. E eu vou terminar com mais uma história. Às vezes a história é a única coisa que as pessoas lembram do sermão que a gente prega. Então, deixa eu contar mais uma historinha. Um lobo rondava um aprisco de ovelha, doido para comer uma daquelas ovelhas ali, rasgar aquelas ovelhas e saciar a fome dele. Mas um determinado dia, o lobo entrou numa crise de identidade. Já viu o lobo com crise de identidade? Tem muito aí, né? Ele olhava lá o aprisco, rapaz, ele vinha lá das alcateias dele, e a briga era uma fúria danada, violência, madrugada, e um mordendo o outro. Ele diz, que ambiente terrível, olha lá as ovelhas como vivem em paz. Ele olhava de cada montanha, o pastor cuidando das ovelhas, e todo mundo protegidinho ali. Ele diz, rapaz, eu não quero ser mais lobo, não. Acho que bom é ser ovelha. E ele, então, acha uma pele velha de ovelha, jogada por ali nos cantos, bota aquela pele de ovelha e vem para o meio do aprisco. E se faz passar por ovelha. O pastor nem percebe. Ele estava tão bem fantasiado e disfarçado que passou. O problema não foi com o pastor. O problema foi com ele mesmo. Porque quando ele chegou ali, cara, ele saiu com as ovelhas para pastar. Mas ele não gosta de capim. Comer capim não é a do lobo. Ele mastigava um capim daqui, ele jogava para um canto da boca, para o outro canto e olhava a perna da ovelha. Ele queria morder a perna da ovelha. Ele não estava nem aí para aquele capim que ele estava comendo, né? Voltou à noite com a fome desgraçada, né? As ovelhas tudo em paz e ele agoniado com aquele negócio, né? E ele diz, não vai dar, não vai dar. E aquela noite, aquele lobo chorou diante do Criador. E disse, Deus, eu queria ser ovelha, mas pele de ovelha não resolve meu problema. Eu preciso ser ovelha, mas só se o Senhor me der uma natureza de ovelha que eu seria ovelha. Fora disso, não. E a fábula conta que o Criador fez dele uma nova natureza. Não é essa a história do Evangelho? Não é isso que Jesus Cristo faz conosco? Ele muda quem somos. Ele muda os nossos impulsos. Ele trabalha de dentro para fora da nossa natureza, nos faz ser aquilo que nós não damos conta de ser. Então nós não estamos falando aqui, meus queridos irmãos, de comportamento exterior. Nós estamos falando de alguma coisa muito mais profunda. Ela é tão profunda que você não pode resolver esse problema seu. Mas ela é tão profunda que Deus pode fazer isso em você. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas Deus pode nos dar uma nova natureza. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. É uma nova natureza, nova forma de ser, nova forma de agir, nova forma de comportar. Mas isso tem a ver com Deus. Isso não tem a ver com você. O seu instinto de urubu vai te levar a piar como urubu, voar como urubu, andar como urubu e comer o que o urubu come. O instinto de pomba vai te levar a ser o que uma pomba é. Simples na sua natureza, mas pura na forma de ser e viver.